Condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão, a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, afirmou que está na Europa e vai pedir licença do mandato de deputada federal. A parlamentar fez o anúncio 20 dias depois da decisão do Supremo contra ela, no caso da invasão hacker aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Zambelli afirmou que isso não é um abandono do país e acrescentou que não vai desistir de sua luta. Vamos assistir. Bom, eu queria anunciar, Pitoli, que eu estou fora do Brasil. Já faz alguns dias. Eu vim, a princípio, buscando um tratamento médico, e é um tratamento que eu já fazia aqui, e agora eu vou pedir, inclusive, para que eu possa me afastar do cargo. Tem essa possibilidade na Constituição. Acho que as pessoas conhecem um pouco mais isso hoje em dia, porque foi o que o Eduardo fez também. Ele pediu uma licença, né, não remunerada, então eu passo a não receber mais salário, e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. Então, o suplente assume e eu fico fora do país durante esse período. Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila com relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não é desistir da minha luta, muito pelo contrário. É resistir, é poder continuar falando o que eu quero falar. É voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. Eu costumo dizer, eu tenho uma tatuagem de uma fênix, e eu costumo dizer que a gente tem que se reinventar todo o tempo. Quando as pessoas acham que a gente virou cinzas, a gente tem que renascer das cinzas e voltar a brilhar. É resistir, é poder falar aquilo que falava antes. Em que contexto a Carla Zambelli diz isso? É no contexto de quem está fora do Brasil? Quer dizer, ela vai poder fazer essas coisas porque está fora do Brasil? Rolou uma ambiguidade aí nesse discurso. A deputada do PL está com o seu passaporte, obviamente, por isso conseguiu ir para o exterior, e não havia mandado de prisão aberto. O passaporte dela chegou a ser apreendido por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF em 2023, mas foi devolvido. Após o anúncio de Zambelli, a Procuradoria-Geral da República, PGR, pediu a prisão preventiva da deputada do PL. A petição do procurador-geral, Paulo Gonet, está sob sigilo. Conforme apurou o antagonista, Gonet argumenta que a permanência da parlamentar em território estrangeiro obstrui a aplicação da lei penal quando o processo transitar em julgado. O advogado Daniel Bialski renunciou à defesa de Carla Zambelli após, ela anunciar que está fora do país. Bialski alegou que a decisão é de foro íntimo. Duda Teixeira, o que você destaca a respeito desse episódio? A gente tem visto vários bolsonaristas irem para o exterior, quer dizer, ela não é a primeira, tem ativista que foi alvo de mandado de prisão, inclusive, passou a viver nos Estados Unidos, até hoje não foi preso, continua fazendo postagem na rede social. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro foi para lá sem que houvesse investigação aberta sobre ele, sem que houvesse mandado de prisão contra ele, apesar de todas as narrativas. O que havia ali na época era um pedido do PT que, de modo protocolar, foi encaminhado à PGR, porque os ministros do STF sempre encaminham para que a PGR se pronuncie, e o pronunciamento foi pelo arquivamento, acatado pelo Alexandre de Moraes, logo não foi alvo. Uma vez nos Estados Unidos, atuando lá diante de parlamentares, e a gente comentou essa decisão, houve a instauração de inquérito sobre essas condutas do Eduardo Bolsonaro já fora do Brasil. Então você tem aí vários elementos, um procedimento que está sendo muito parecido aí entre bolsonaristas. Como a Carla Zambelli já tinha sido condenada em duas circunstâncias, né? Ela fica a dúvida, né? Ela está indo para a Europa, ela está fora do país para justamente não ser presa. Duda Teixeira, o que você destaca, portanto, desse caso da Carla Zambelli? Eu queria ver o acórdão, não consegui verificar se já saiu, do julgamento dela, quando ela foi condenada pelo caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, onde foram inseridos, inclusive, documentos falsos. Por quê? Se na condenação à prisão já houvesse a proibição de sair do país, mesmo que não tenha a apreensão de passaporte, que costuma, evidentemente, vir junto com essa proibição, estaria muito mais claro que a pessoa não pode sair do país, né?
Agora, ela sai, ela grava um vídeo que fica ambíguo, ela não deixa muito claro, ó, eu tô voltando e tal, só vim aqui fazer um negocinho rápido e tal, não sei o quê, mas não vou fugir da justiça e tal. E aí vem um pedido de prisão pela PGR, sob o comando do Paulo Gonet. Agora, não havia antes essa proibição, e agora há essa necessidade, ela está esticando a corda, então esses são pontos aí a serem abordados nas análises. Duda, o que você destaca? Carla Zambelli, quando se manda aí para a Itália, ela diz ali que está em nome de uma causa maior, que o Brasil, né, está uma situação complicada de ditadura, mas no fim ela foi em benefício próprio, né, por iniciativa dela, em benefício dela mesma. Ela foi condenada pela primeira turma do STF, invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça, e falsidade ideológica. Ela e o hacker Walter Degatti Neto estavam ali fazendo documentos falsos que foram depois divulgados no sistema do CNJ e outras coisas também, né? Soltaram ali uns alvarás de soltura. Enfim, fizeram um monte de bobagem, os dois juntos, ela como a mandante, né? Ela que chamou o Walter Degatti para fazer isso, mas agora não, parece que é uma causa maior, né? O que não é. E ela faz uma comparação interessante com o Eduardo Bolsonaro, que, ao meu ver, Felipe, a Carla Zambelli já era vista ali como uma grande usina de encrenca para o bolsonarismo, né? Desde que ela perseguiu aqui um homem na rua com uma arma na mão na véspera da eleição. E aí agora ela está gerando novos transtornos para o bolsonarismo, porque ela faz uma comparação com o Eduardo Bolsonaro. Só que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e ele não foi condenado a nada, né? A acusação contra ele, a gente colocou aqui, discutiu, é muito injusta, né? Não dá para dizer que o Eduardo Bolsonaro é o cara que está responsável por uma decisão soberana do governo americano de restringir o visto do Alexandre de Moraes. Então, não tem nenhuma acusação, isso está sendo investigado ainda, né? Mas ele não é réu em nada, né? E ela foi acusada, virou réu e foi condenada, né? Então, ela acaba meio que enfraquecendo tudo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora, né? Como se ela faz uma falsa equivalência entre a situação dela e a do Eduardo Bolsonaro. E por fim, Felipe, só mais um comentário, escolheu um país errado para ir, né? Porque a Itália tem um tratado de extradição com o Brasil, provavelmente a PGR, isso o antagonista apontou, vai pedir a extradição dela, e ainda que tenha tido os problemas no passado, né? O Brasil não extraditou o Cesare Battisti, terrorista italiano, que assassinou acho que 4 pessoas lá na Itália, esse tratado tem sido respeitado. Então, se o Brasil pedir e um tribunal regional da Itália lá autorizar, aí e a Giorgia Meloni no final tem que dar o ok, ela pode vir para cá. E me parece, Ricardo Kerstmann, que o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, vai usar trechos dessa fala da Carla Zambelli, quando ela está fora do país, dizendo que vai resistir à ditadura do poder judiciário e tal, como indícios de que ela pode fugir à aplicação da lei penal. Portanto, pode configurar, pelo menos, um risco de fuga. E isso é motivo para a prisão preventiva. Porque o que se está pedindo, né, me corrija se estiver errado, foi isso que a gente leu, né? É a prisão preventiva da Carla Zambelli, ou seja, antes do trânsito em julgado. Então, se há um risco de fuga, se há um risco, assim como se houvesse, né, um risco de coação de testemunha, um risco de destruição de provas, ela poderia já ficar presa, mesmo enquanto não sai a resposta do último recurso, enfim, o trânsito em julgado do processo, quando ele efetivamente termina, e aí então vem o cumprimento da pena a qual ela foi condenada. Então ela parece que está dando motivos, pelo menos, para que o Procurador-Geral da República peça ao STF que ela seja presa preventivamente. Tem uma corda aí que está sendo esticada nessa linguagem meio sonsa, ambígua, para dizer o mínimo, com muita generosidade. Ricardo. Bom, ela efetivamente desafiou a justiça brasileira, porque ela deu uma declaração dizendo que pelo fato dela ter passaporte italiano, ter cidadania italiana, ela iria para a Itália,
e ela usou exatamente esses termos, dizendo que está para ver, ela quer ver o dia em que a justiça italiana irá acatar um possível pedido de extradição da justiça brasileira. O mais interessante, Felipe, nisso tudo, eu escrevi uma coluna há alguns dias no Antagonista, em que eu falava que os petistas, quando eram condenados, eles tinham mais dignidade que os bolsonaristas. Porque se a gente pegar o exemplo do presidente Lula, ele foi preso, ele ficou 580 dias na prisão, e a despeito de todo o escarcéu que ele fez antes, e a despeito, inclusive, do tipo de prisão, ele não estava numa cadeia, ele estava numa suíte lá na Polícia Federal de Curitiba, com banheiro privativo, com academia de ginástica, televisão e tudo mais. Estava longe de ser um cárcere rigoroso. Mas, a despeito disso tudo, ele cumpriu a pena dele até ser solto pelo STF. Da mesma maneira, a gente teve outros exemplos, o José Dirceu, Delúbio, Vacari, todos eles foram em cana, ninguém fugiu do país. O presidente Bolsonaro, em 2022, pelos temores dele, o que ele fez no final do ano? Se mandou lá para a Disney, ficou 3 ou 4 meses nos Estados Unidos até voltar. A gente recentemente, acabamos de falar sobre isso, o Eduardo Bolsonaro, pelos motivos dele, porque ele não é processado, não há risco nenhum de prisão, ele também resolveu ir para os Estados Unidos. E agora a Zambelli. Essa turma, Felipe, ela sempre foi muito valente, né? Esse pessoal nas redes sociais, sempre foram muito valentes nos embates no Congresso, sempre foram muito valentes com os jornalistas, né? E elas, na hora que acabam sentindo o cheiro de uma tornezeleira eletrônica, acabam tomando esse tipo de atitude e indo embora do país. O interessante vai ser assistir, se de fato vier esse pedido de prisão preventiva, vai ser interessante assistir justamente o governo brasileiro, sob o presidente Lula, fazer pressão para a Itália extraditar Carla Zambelli, lembrando do episódio que o Duda acabou de citar, lá atrás, quando o presidente Lula se recusou a extraditar um terrorista que matou 4 pessoas na Itália. Agora fazer o papel de advogado do diabo, porque eu sei qual é a narrativa bolsonarista para tentar rebater o Ricardo Kertzmann. Os petistas ficaram no Brasil porque o STF era muito mais inclinado a eles, mesmo que tenham sido condenados, você podia articular, podia reverter ali um voto e tal, e agora você tem uma maioria ampla contra os bolsonaristas, então ele não tem a menor chance, e aí os ativistas de rede social acham que tem mais é que fugir mesmo. Acha que tem mais que ir para os Estados Unidos. Quantas postagens a gente já viu defendendo que é preciso ficar lá fora. Desde, inclusive, o momento, como você citou, que o Jair Bolsonaro pegou um avião e estava com medo de ser preso para passar uma temporada na Flórida, porque isso aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022, 2 dias antes da posse do Lula e 2 dias antes, portanto, do Bolsonaro ficar sem o mandato presidencial e, por conseguinte, sem o foro privilegiado. Então ele temia ser alvo de uma operação assim que caísse o foro privilegiado dele. E aí ele foi lá para passar um tempo, para se sentir mais seguro, de lá, fazendo sempre aqueles contatos, para ver se consegue voltar sem ser alvo de nada. E acabou voltando, mas deu esse exemplo que está sendo seguido aí por outros, evidentemente, cada um nas suas circunstâncias. Então tem narrativa para tudo, mas como o Ricardo falou, de fato, existe essa afetação retórica de valentia no bolsonarismo, e é disso que eu tratei aqui dias atrás, quando eu lembrei do caso da CPI e da Lava Toga, é que se faz muitas vezes de valente, alopra e, claro, não fica para lutar por aquilo que acredita. Se acredita, inclusive, que não cometeu nenhum crime, etc., não fica para lutar, né? Vai para fora do país. Isso que é defendido por boa parte da militância. Mas eu vou além desse ponto. Eles deixaram de fazer muita coisa no Congresso Nacional por rabo preso, por receio de retaliação de ministro do STF, deixaram essa concentração que nós criticamos como indevida de poder do relator Alexandre de Moraes crescer, o inquérito das fake news correr, sem que houvesse uma investigação ali do ministro Dias Toffoli, que estava blindando o Flávio no Supremo Tribunal Federal, e agora, 6 anos depois, ficam aí afetando valentia. Então tem esse ponto, sim, a ser devidamente considerado. No caso da Carla Zambelli, né, até para além, porque há questões aí que
precisam ser explanadas, detalhadas, reflexão, são aqui alvo de toda essa análise no programa, em relação ao Jair Bolsonaro, em relação ao Eduardo Bolsonaro, e nós criticamos a abertura de enquete sobre o Eduardo, por mais que nos ataque, mas aqui nós temos princípios, nós somos honestos intelectualmente. Agora, o caso da Carla Zambelli é escancarado. Quer dizer, o que ela fez, a perseguição armada na rua foi filmada, e é algo completamente absurdo, que uma parlamentar pegue numa arma, saia correndo atrás de um ativista, fazendo aquela perseguição. E o resto ficou bastante comprovado do caso de invasão hacker do sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, com aquela molecagem de inserir documentos falsos, de inserir um documento em que o Moraes está proferindo uma sentença de prisão contra ele próprio. Então, assim, falar em perseguição, em ditadura, quando você comete atos desse tipo, é muita cara de pau. Muito bem, vocês querem comentar mais sobre o caso da Carla Zambelli? Onde é que a gente parou? Diga, Duda Teixeira. Eu queria só mais um ponto. Tem muito bolsonarista nas redes sociais dizendo isso mesmo, Carla, vai lá, denuncia a nossa situação que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, de ditadura, de censura. Agora, tem um aspecto também ruim para o bolsonarismo, que é o seguinte, isso fortalece as pessoas aqui no Brasil, tipo o Lindbergh Farias, presidente do PT na Câmara, que ficam toda hora pedindo prisão preventiva para a turma que se envolveu ali na trama golpista, dizendo que eles podem fugir do Brasil, né, para evitar condenação e evitar prisão. Então, o Lindbergh, aliás, hoje já gravou até um vídeo falando isso, né? Então, é mais um problema que ela acaba causando para os bolsonaristas.